Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Intenção da Santa Missa, ação de graças pelo aniversário de Cecília Sabino Rezende, 15 anos. Caríssimos fiéis, hoje ouvimos Jesus nos falar do reino dos céus através da parábola do banquete. Diversas vezes Jesus compara o céu a uma festa de casamento, um grande banquete, porque é um símbolo da nossa união com Cristo. A igreja é a esposa de Cristo, e comer num banquete significa entrar em comunhão. A gente não leva para comer na nossa casa um desconhecido, alguém que não é amigo ou que é inimigo. A gente convida para uma festa os nossos amigos, e hoje em dia a gente convida bem pouquinha gente, porque a festa é cara, né? Quando faz, mas enfim. Nós trazemos para o nosso convívio, para a nossa mesa, aquelas pessoas que são próximas a nós, ou nossos parentes, ou nossos amigos. Então, o banquete nupcial, a festa de casamento, na Bíblia, especialmente nas parábolas de Jesus, simbolizam essa união de Cristo com a sua igreja, que começa nesta terra, com a nossa fé e com os sacramentos. Nós somos incorporados ao corpo místico de Cristo e vamos nos preparando para a comunhão definitiva com Jesus no céu, no reino dos céus. O reino começa aqui, mas ele é consumado no céu, ele conclui-se no céu. Por isso eu sempre gosto de lembrar que cada missa é um ensaio, uma antecipação nesta vida, neste mundo em que nós vivemos, daquilo que será o céu. A comunhão plena com Jesus e com os irmãos. A missa é um ensaio da vida eterna. Só que, como nós somos pecadores e vivemos nesta terra, nós não conseguimos compreender ou ver totalmente o mistério da Santa Missa. Os nossos olhos, eles estão turvos, a nossa fé é fraca, a nossa inteligência é insuficiente, e nós não conseguimos ver exatamente o que é a Santa Missa. Santo Curadars, o padroeiro da nossa administração apostólica, ele dizia: se nós soubéssemos o que é a missa, o que é a Eucaristia, nós morreríamos, não de susto, mas de amor. Mas, voltando à parábola, então, um rei faz um banquete de casamento para o seu filho. Este rei é o Pai, o Filho é Jesus. E manda os seus servos chamarem aqueles convidados que faziam parte do reino, que eram os primeiros chamados. Mas eles rejeitaram, eles não quiseram aceitar o convite do rei. Veja que desfeita grande, que falta de respeito. O rei chamou e eles disseram que não, estamos ocupados, eu vou descansar. Diz aqui, um foi para a casa de campo, foi descansar, o outro, não, estou ocupado com o meu trabalho. Então cada um tinha a sua vida e não queria deixar a sua vida. Por quê? Porque a sua vida era mais importante do que aceitar o convite do rei. Parece bastante escandaloso. É o símbolo daquilo que aconteceu no Antigo Testamento. Então Deus chamou aqueles primeiros, que foram os filhos de Abraão, para o banquete do seu filho, mas eles negaram o convite.
Quando o filho veio, eles simplesmente não quiseram participar. E aí vem o segundo chamado do rei. Quando os servos disseram, olha, eles não quiseram vir. Muito pelo contrário, alguns deles, inclusive, maltrataram os seus servos. Alguns profetas do Antigo Testamento foram, inclusive, mortos, foram maltratados. Aqueles que falavam em nome de Deus, convidando o povo à conversão. Então, o rei, ao saber disso, irou-se, castigou aqueles homicidas e mandou os servos irem às encruzilhadas dos caminhos, convidar para as bodas todos os que encontrarem. O que significa este segundo convite? Agora é o convite que Deus faz ao mundo inteiro. O primeiro convite foi ao povo de Israel, e eles não aceitaram, ou aceitaram muito pouco. O segundo, agora, Deus manda os seus servos, que é a igreja, manda às encruzilhadas, ou seja, aos caminhos do mundo, aonde o homem se encontra perdido, sem saber para onde vai, na encruzilhada, vou para que lado que eu vou, estou perdido. Então o homem que se encontra no mundo, sem luz, manda que os seus servos vão lá convidar todos. E aqui agora o convite se estende a todos. Todos os que encontrarem, juntaram conforme o rei havia mandado, bons e maus, sem distinção. Então o convite para participar do banquete do céu, o convite de Jesus não é um convite exclusivo, ele não sai procurando no mundo as pessoas boas, porque Jesus disse, eu não vim para os que são sãos, saudáveis, eu vim para os doentes, eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Então a Santa Igreja sai pelo mundo na sua evangelização para chamar os pecadores, para chamar os doentes, para chamar os perdidos. Esta é a missão da igreja. Mas aqui, preste atenção, caríssimos fiéis, existe um problema muito sério, uma confusão, quem não lê direito o Evangelho, porque não viu o finalzinho aqui da parábola. Deus manda a igreja chamar os pecadores para quê? Para deixar eles pecadores ou para salvá-los? Para salvá-los. Jesus disse que ele veio como médico para os doentes. O que é que o médico faz com os doentes? Deixa eles doentes ou procura curá-los? Para curá-los. Então a missão da igreja não é trazer todo mundo para cá e deixar do jeito que eles estão, porque isso seria trair o Evangelho, seria trair o desejo profundo do homem, que é a santidade. E aqui a gente pode voltar um pouco para a epístola de São Paulo aos Efésios, que nós ouvimos. Irmãos, revesti-vos do homem novo. Olha que o verbo que São Paulo usa, vestivos, né, como se fosse uma roupa do homem novo. E aqui na parábola, no finalzinho, o rei quando chega viu, tem alguém que não está vestido direito na festa. Mandou botar para fora, amarrar as mãos e os pés, botar para fora e queimar no fogo do inferno. Por quê? Porque aquela pessoa, ela achava que só por estar presente, ela já estava digna. Ela achava que podia estar na igreja sem
revestir-se do homem novo, sem a veste nupcial. O que é a veste nupcial? É esse homem transformado pela graça de Deus. E para não ser muito abstrato, São Paulo vai dar exemplos concretos, bem claros. Revesti-vos do homem novo que foi criado segundo Deus, na justiça e na santidade autênticas. Esta aqui é a veste nupcial. Portanto, vai dizer São Paulo, repeli a mentira e cada um fale a verdade. A gente brinca muito com o pecado. A mentira, ela é um vício que pode tomar conta da pessoa e causar uma tragédia na vida daquela pessoa. Ela se opõe frontalmente a Jesus, porque Jesus é a verdade. Quem mente está da parte do demônio. O demônio, ele é o pai da mentira. Vejam nessa política quanta mentira. É uma coisa escandalosa. Escandalosa. Meu Deus, o pai da mentira é Satanás. Mas disse uma pessoa em tom de piada: Satanás sente a inveja de um certo político acolá, porque o bicho sabe mentir. A mentira é fruto do demônio. E a gente começa nas pequenas coisas. São Paulo vai dizer: revesti-vos do homem novo. Repeli a mentira, que cada um fale a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Se vos irardes, não pequeis. Preste atenção que isso aqui que eu vou falar vai servir para a sua vida. Porque esta frase de São Paulo, ela parece ser estranha. Ele diz assim: se vos irardes, não pequeis. Ué, como é que eu não vou pecar se eu já estou irado? Bom, existem dois tipos de ira. Existe a indignação pelas coisas erradas, pela injustiça, pelo pecado. Eu sou indignado com o pecado. E nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, não tem pecado, Ele irou-se. Quando Ele viu os vendilhões do templo, Ele pegou um chicote e saiu derrubando tudo e dando chicotada. Essa é a ira santa. Existe a ira também como tentação. Então eu fiquei indignado com uma situação, eu fiquei indignado com o pecado. Eu me iro contra o pecado, contra aquela situação. Mas se eu agir com amor e misericórdia, eu não peco. Eu posso ter um sentimento, mas eu não devo colocar em prática se aquele sentimento for de ódio. O ódio é a falta de amor ao irmão, é querer a desgraça do outro, é querer a vingança. Eu posso ficar indignado com aquelas coisas que são injustas e mentirosas, mas eu não posso desejar o mal do próximo, entendeu? Nem fazer. Se eu não posso desejar, muito menos fazer, que já seria o pecado maior ainda. Que o pecado, ele nasce no coração. Primeiro eu desejo fazer o mal, já estou pecando. Mas o segundo passo, que é o pior, eu fazer o mal. Desejar uma coisa, fazer é outra. Para no desejo antes que piore. Então, São Paulo vai dizer que o sol não se ponha sobre a vossa ira. Nós, à noite, antes de dormir, somos chamados a fazer um exame de consciência, a rezar pelo menos um Pai Nosso. E naquele Pai Nosso, que o Senhor e a Senhora for rezar hoje à noite, reza devagarzinho e lembra dessas palavras da oração: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, os nossos devedores. Para que a gente não vá dormir
com ódio de ninguém. Combinado? É o que São Paulo disse aqui. Nada tenhais com o demônio. Nada tenhais com o demônio. Então, não vamos aprovar a mentira, não vamos seguir os mentirosos, não vamos proferir mentira, não vamos deixar que a ira nos leve ao pecado, para nós não termos parte com o demônio. Porque devemos estar no banquete do reino de Deus, que já é a igreja que se prepara para o céu, mas revestidos do homem novo. Só para concluir, lembremos-nos que dos 12 discípulos de Jesus, que conviviam com Jesus dia e noite por 3 anos, viram os milagres de Jesus pessoalmente. Já pensou se a gente visse Jesus andando sobre as águas? Se a gente visse Jesus curando um leproso, um cego, um aleijado, multiplicando os pães e peixes, acalmando a tempestade, ressuscitando os mortos. Já pensou se a gente visse tudo isso com esses olhos aqui da nossa carne? Pois bem, um discípulo de Jesus que viu tudo isso, na missa que Jesus celebrou, traiu Jesus. Saiu para vender Jesus por um saquinho de moedas. Olha que absurdo. Judas Iscariotes, o traidor, estava com Jesus. Portanto, irmãos, peçamos muito a Deus a graça de termos esta veste nupcial, que é a graça de Deus sobre a nossa vida, de abandonarmos o pecado, de abandonarmos o mau caminho, de realmente estarmos no caminho de Jesus. Senhor, eu quero estar no céu eternamente, nesse banquete que é a vida eterna, e para isso, durante esta vida, eu vou me preparar. Vou viver nesta terra, participando da Eucaristia, participando da Santa Igreja, me preparando para o céu. Deus nos dará a sua graça, se nós formos sinceros, humildes e fiéis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.